dia a todos, é um prazer estarmos juntos novamente. Mais uma semana para lhes falar hoje sobre um assunto aparentemente de menor importância, mas que repercute enormemente até nos dias de hoje. E eu vou lhes falar agora a respeito da ascensão do cristianismo. A queda do Império Romano contribuiu enormemente para a ascensão do cristianismo. Por quê? Por algumas razões, pela inflexibilidade e o fanatismo dos primeiros cristãos, aspectos herdados do judaísmo. A ideia de uma vida superior depois da morte, uma vida venturosa, repleta de benesses, e, por si só, por uma moral pura e austera dos primeiros cristãos. Então, esses são aspectos, dentre outros, que colaboraram para que houvesse essa ascensão do cristianismo. A igreja, nesta queda do cristianismo, estava fortemente enraizada já no Império Romano, mantendo, e essa foi uma grande sacada dos papas, dos clérigos, dos padres, seja lá de quem quer que seja, que manobrasse a igreja, pela política coerente de poder, pois a religião substituiu o pensamento. A filosofia foi deixada de lado. Sobreveio com grande força a teologia. E, longe de ser a teologia, a religião propriamente dita. A primeira grande missão da igreja foi, naquela época, unificar a fé, juntando teoria e prática. Foi instituído um ritual organizado, presidido, lógico, pelo clero, que mantinha uma moral rigidamente controlada. Então vejam, um ritual austero, forte, firme, um clero com mão de ferro, que mantinha uma moral rigidamente entremeada de tudo. Tudo sabia, os padres tudo sabiam, em tudo se metiam. Consequentemente, o seu poder era imenso. Para resolver vários questionamentos dessa natureza, de natureza doutrinária sobre o cristianismo, foi reunido o Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C. Nicéia fica próxima a Constantinopla, na Anatólia, na Ásia Menor, lá na Turquia. E lá realizou-se o primeiro concílio de bispos cristãos, convocados pelo imperador, percebam, Constantino, filho da futura Santa Helena, que era uma plebeia e pagã. Bom, Constantino, ascendendo ao poder, assumiu a liderança teológica, e o objetivo maior deste concílio era o consenso sobre a natureza divina ou não de Jesus, ficando então estabelecida neste concílio que tanto o Pai, Deus Pai, quanto o Filho, Jesus, o Filho, eram idênticos na essência. Deus e Jesus eram idênticos na essência, naquilo que ficou conhecido para a posteridade, para o futuro, até os nossos dias, como o credo de Niceno. Credo, eu acredito naquilo. Niceno, de Niceia. Os arianos, de Ário, era um presbítero cristão nascido na Alexandria, lá no Egito, negou essa trindade, negou, e se tornaram os primeiros hereges oficiais. Esses arianos, eles diziam, não, Jesus não tem nada de divino, Jesus, é filho do homem. Deus é Deus. E isso criou, evidentemente,
um grande cisma na cristandade entre a igreja oriental e a igreja ocidental, baseada nas duas alas do Império Romano, criando-se, enfim, um catolicismo romano e a ortodoxia grega. A respeito disso, deixa eu lhes falar um comentário dessa ortodoxia grega, como é importante isso. Certa feita eu fui a Patmos, lá na Grécia, e lá, visitando a cova de São João, onde ele teria recebido aquelas mensagens do Apocalipse, eu encontrei na saída da tumba dele, numa pedra lá que eles diziam que tinha sido onde ele estivera deitado, tendo enfim, tudo aquilo que Deus lhe mandara dizer, para que ele escrevesse o Apocalipse. Eu encontrei na saída São João, e sempre do lado dele uma criatura. E eu perguntei, escutei, quem é esse aqui? Aí o vendedor lá de bugiganga disse assim, esse era o Próculo. Eu digo, Próculo? Eu nunca tinha ouvido falar. Quem era Próculo e quem foi Próculo? Próculo foi o escriba de São João, porque São João era analfabeto. Então, na igreja da ortodoxia grega, Próculo é uma figura exponencial ao que estava o tempo todo ao lado de São João quando do recebimento daquela mensagem divina. Então veja, isso não chegou até nós, isso não está em evangelho nenhum. E a gente vai ver o porquê que não está em evangelho nenhum, isso daqui a pouquinho. Depois, nessa confusão toda de Ariano para cá, Concílio de Nicéia para cá, surgem os 4 grandes doutores da igreja, que são Santo Ambrósio, São Jerônimo, São Gregório e Santo Agostinho. E quando vocês tiverem a oportunidade de irem à Basílica de São Pedro, vocês vão ver na Basílica propriamente, existe um enorme dossel sustentado por 4 grandes colunas que representam esses 4 grandes santos, ou esses 4 grandes doutores. Enfim, Santo Ambrósio foi um advogado romano, tornou-se bispo de Milão, pregava a supremacia espiritual da igreja sobre todas as outras pessoas, inclusive o imperador. Evidentemente que, se ele pôs a igreja na frente do Estado, o Estado ficando submisso aos ditames da igreja, isso já começou a haver uma fricção entre Estado e igreja. São Jerônimo, por sua vez, viveu como um eremita no deserto durante 5 anos. Ele pregava a virgindade. Depois ele foi para Roma trabalhar. E lá, como ele era letrado em grego e em latim, lhe foi dada a missão pelo Papa de, você vai me fazer a transcrição da Bíblia do grego para o latim. E essa tradução tomou o nome de Vulgata, que serviu para padronizar várias questões doutrinárias. Ou seja, saíram alguns evangelhos, eu me lembro de um aqui agora, Susana, Evangelho de Susana, foi sacado. Depois tem aquela história dos evangelhos apócrifos, foi sacado também. Então, coube a São Jerônimo dar uma chacoalhada nas coisas e botar, esse disse isso, esse aqui não pode dizer em contrário. Se ele disser em contrário, vamos tirá-lo. Tudo aquilo que ficou conforme, pelo menos em tese, ficou contido na Bíblia, que ele denominou de Vulgata. São Jerônimo criou diversos monastérios que foram importantes, e posteriormente foi-se ver isso com bastante força, da consolidação do poder da igreja. Ele criava um monastério lá longe, nos confins das terras habitadas. Punha lá uns padres e eles pregavam. De repente chegavam-se as pessoas e eles passavam a acreditar naquilo que os padres daquele monastério falavam.
Isso, não resta a menor dúvida, foi um fator de grande poder, de aquisição de grande poder por parte da igreja. Um outro santo, lembra-se que eu falei de 4, foi São Gregório, que foi o primeiro papa, vejam só, o primeiro papa a ser monge, antes do pontificado. Ele era adepto da contemplação. Ficava o tempo todo rezando, o tempo todo em contemplação a Deus, o tempo todo em contemplação às obras, aos ditos do que havia falado Jesus. Enfim, ele era muito obediente aos mandamentos de Deus e tinha nascido de uma família romana rica, bastante abastada. Recebeu uma excelente educação e foi bispo de Roma. Uma característica dele é que ele era severíssimo com os costumes. Uma vez, a propósito disso, aconteceu com São Gregório, uma vez um monge lá confessou a ele, olha, estava à morte já, então no leito de morte ele disse assim, poxa, São Gregório não, meu bispo Gregório, me perdoe, eu roubei 3 moedas de ouro. Gregório ficou tão enraivecido com aquela história, tão enraivecido, como é que você pode fazer uma coisa dessas? Mandou pegar o corpo desse padre que estava à morte, jogou num monturo de lixo, junto com as 3 moedas que ele tinha. Uma vez, um padre que estava muito doente, à morte, lhe confessou, Gregório, eu fui fraco e roubei 3 moedas de ouro. Puxa, São Gregório ficou terrivelmente aborrecido com aquilo, mandou jogar o cara num monturo de lixo, de estrume, de esterco, junto com as 3 moedas e disse, você não terá sequer a graça de morrer em paz, vai arder no fogo dos infernos. Enfim, essa dureza dele, posteriormente ele até se arrependeu, mandou rezar missas pela alma dessa criatura que tinha partido daquela forma tão tempestuosa. Enfim, por fim, chegamos em Santo Agostinho, que nós já lhes falamos algum tempo atrás, para lhes relembrar que ele nasceu na África, tendo sido bispo de Cartago durante 35 anos, uma vida praticamente. Teve uma vida dissoluta na mocidade. Nossa, ele bebia, tomava todas, andava com as prostitutas de então, saía de um cabaré e ia para outro, do outro para um, enfim. Até que um dia ele se conscientizou, mas escuta, o que eu estou fazendo? Aí ele pensou, Deus, por favor, me perdoe, mas me deixe ficar pelo menos mais 5 minutos nessa dissolução de costumes que eu estou vivendo. Bom, ele defendia, posteriormente ele passou a defender o celibato, defendeu a existência do pecado original, aquele que nós nascemos com. Era um estudioso da filosofia clássica, sustentava que Deus era eterno e, portanto, fora do tempo. Clamava que só o presente importa. Só o presente importa. Olha o existencialismo aí dando uma lambida no que nós estamos falando. Pois o passado seria uma mera lembrança e o futuro tão somente outra mera expectativa. Ele discorreu sobre uma cidade de Deus que era repleta de virtudes e uma cidade do diabo que era tomada pelo vício. E aí ele dizia que a cidade de Deus só pode ser alcançada pela autoridade infalível da igreja. Infalível da igreja. O que eu quero lhe dizer com isso é que até hoje o cristianismo está em constante mudança. O cristianismo no Brasil, de uma maneira geral, o cristianismo católico, propriamente dito, perdeu muito dos seus adeptos. Eu era pequeno, guri, eu me lembro que os padres rezavam as missas
de costas para o público assistente e em latim. Houve uma mudança, os padres começaram a rezar as missas de frente, em português ou no idioma que fosse cabível, e a partir de aí, o que foi que estou apurado? Essa grande distinção, essa grande influenciação, quer política, quer econômica, mas principalmente de caráter político-ideológico, que hoje há uma igreja progressista e uma igreja conservadora. Essa igreja conservadora se antepõe ao que o atual Papa proclama. E aí? Eu quero com isso lhe dizer que o cristianismo está em constante mutação. Tomara a Deus que para melhor. Muito obrigado pelas suas atenções. Se tiverem gostado, por favor, cliquem aí no like. E até semana que vem, se Deus quiser. Outra coisa, eu gostaria que vocês percebam que eu estou tentando encadear as coisas. Aparentemente as coisas são soltas. Mas semana que vem, vocês vão ver o porquê que eu comecei a falar dessa ascensão do cristianismo. Porque eu quero lhes falar sobretudo sobre temas que vão importar diretamente nos nossos dias de hoje. Tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.